Cavariello Franciscato, eu sou professor universitário e eu sou torcedor do Independente de Limeira. Bom, eu acredito que, acho que como a maioria das pessoas, né, isso é passado meio que uma tradição familiar, pelo bairro onde você mora, né? Limeira ela possui duas equipes de futebol, uma é mais famosa, que é o Internacional de Limeira, e o Independente ele é um time já de menos expressão, em questão de títulos e das pessoas conhecerem essa equipe, né? E ele sempre frequentou as divisões, divisão especial, segunda, terceira divisão. Mas eu sempre morei, né? Minha mãe tem casa próximo ao estádio. Então era muito mais simples do meu pai levar a gente para assistir jogo do Independente do que atravessar a cidade para assistir jogo da Internacional. E meu pai era torcedor. Ele é falecido, mas ele foi sempre torcedor do Independente de Limeira, mas ele gostava muito de futebol, então ele acabava indo assistindo outros jogos, tá? Mas o Independente era muito mais próximo de casa, então você fica com aquela coisa mais do bairro, né? Do lugar onde você nasceu, né? Então você acaba criando uma identificação com isso. O Independente hoje ele ainda está na Série A2 do Campeonato Paulista, né? Ele quase subiu ano passado para a divisão especial, para a primeira divisão. Eu acompanho através da televisão, pela internet e redes sociais, em que você acaba tendo contato com um ou outro torcedor também. E quando existe a possibilidade, porque eu dou aula à noite, né? Quando o jogo é durante o final de semana, daí eu vou ao estádio para assistir o jogo. Se você for fazer uma análise com base nas outras equipes, né, se fazer um paralelo, aí, uma comparação, o Independente até que está bem. Por quê? Porque ele é um time que tem as finanças, não vou dizer todas sanadas, mas ela tem umas finanças equilibradas. Ela tem uma equipe que faz a gestão esportiva, né, que é algo, não vou dizer inovador, mas é algo, no futebol brasileiro, é algo ainda pouco explorado, né? E então a equipe ela consegue ter um equilíbrio, ela consegue ainda manter alguns bons jogadores e o técnico também já está há bastante tempo, né? Então ele consegue ter uma sequência de trabalho, né? Por enquanto, né? Ele não foi mandado embora da equipe, né? Que a gente vê isso quase todos os dias, principalmente em times de pequena expressão, né? Que não tem praticamente dinheiro para trabalhar e muito menos uma gestão para você fazer um trabalho melhor. Vamos pôr assim que o derby, né, da cidade, né, é o legal, que seria o Leão e o Galo, né? O Galo é o Independente e o Leão é o Internacional. Então esse seria o derby da cidade. Agora na região, ambas as equipes elas têm vários rivais. Então você tem o Velo Clube de Rio Claro, você tem o Lemense, né, que era da cidade de Leme, você tem o União Barbarense, que é de Santa Bárbara do Oeste. Então esses jogos acabam tendo um pouco mais de atrativos. Por quê? Porque eles são clássicos, assim, né? Se eu puder usar a palavra clássico para times do interior, mas são clássicos da região, né? Da micro-região aqui de Campinas. Olha, óbvio que você tem uma paixão, né? Mas você acaba, pelo menos no meu caso, eu acabo entendendo que a paixão e essa questão da cultura do futebol, ela tem que ficar dentro do campo de jogo, né? Eu já fui acompanhar jogo da Internacional de Limeira, eu sei de amigos que são da Inter de Limeira que vieram assistir jogo no Campo do Galo, né, no Pradão, mas a gente sabe que existem muitas pessoas que não conseguem conviver isso muito bem, né? Então acaba extrapolando isso para violência, né? Eu acho que isso acaba sendo, na verdade, o futebol é um retrato da sociedade que a gente vive, né? Às vezes eu assisto um jogo e você vê o narrador falando: a equipe não teve fair play por não devolver a bola para o adversário ser atendido. Na verdade, nós mesmos como sociedade não temos fair play, né? Então você vê bastante incoerências e coisas assim, de uma falta de educação e cultura, e isso obviamente vai refletir também no campo de futebol, às vezes até mais no extremo, né? Porque ele acaba sendo uma válvula de escape para pessoas que estão com problemas de desemprego, falta de dinheiro ou até outras questões mais pessoais. O João Ferraz, né? Ele faleceu também não há muito tempo, né? Mas ele foi um dos grandes jogadores da história do Independente.
Inclusive porque o Independiente ele nasceu em 1944, mas ele só vai se profissionalizar no final dos anos 70, né? Então esse é um dos grandes jogadores que a gente sempre escutou os mais velhos falarem, né? Meu pai depois ele foi amigo de infância também do João Ferraz, né? O famoso João Macaco. Mas o Independiente também depois, mais atualmente, ele teve jogadores até de certa expressão por um determinado tempo no Brasil. Por exemplo, o Amarildo jogou no Independiente de Limeira. O Amarildo foi atleta de equipes italianas, né, que jogou muito tempo no futebol nos anos 80 pela Europa, e ele acabou jogando no Independiente também. Pelo menos para mim, o mais importante, apesar de que tem sido da quarta divisão, mas foi um período que o Independiente ele estava há muito tempo nas divisões bem precárias, vamos por assim, do futebol paulista, e ele foi campeão da Série B1, que seria a quarta divisão do Campeonato Paulista, né? E foi uma campanha assim fantástica, por quê? Porque dentre quase 50 jogos que a equipe fez entre o campeonato regular e os quadrangulares finais, dos 50 jogos ele acabou perdendo uma partida só. Então foi uma campanha assim praticamente massacrante nos adversários, né? Então foi algo que marcou bastante, e as partidas finais na verdade era só a contagem regressiva, porque a torcida já tinha a certeza que o time ia ser campeão. Briga de futebol, infelizmente que eu assisti foi no próprio estádio Agostinho Prada lá em Limeira, com o pessoal de uma torcida uniformizada do Independente, com o pessoal do 15 de Piracicaba, né? Também outro derby regional aí, né? Então, por eu não gostar desse lado violento do esporte, então você acaba se afastando nesse meio tempo. Meu pai sempre teve a prática de, faltando 2 ou 3 minutos, ir embora, porque sabia que podia ter alguma confusão, alguma coisa assim, então a gente tentava se resguardar quanto a isso. Os mais velhos contam de uma briga muito feia que teve na cidade de Leme, nos anos 80, quando o Independente estava para subir, precisava só de um empate, e a equipe local, lá, o Lemense, ganhou. Então diz que a cidade acabou virando uma praça de guerra, diz que jogavam bicicleta e moto dentro do rio, né, do córrego que passava perto da cidade. Isso foi um verdadeiro campo de batalha, mas isso aí eu não estava presente. Pelo menos a introdução, porque como o hino é uma coisa muito difícil da gente conseguir, então a gente só consegue por redes sociais, e eu não sou cantor, né? Então algumas frases seriam: nasceu pobre, humilde e sem glória, né? E por que ele faz essa menção? Porque ele foi um time que ele foi criado sem o apoio nenhum, né, de políticos ou partidos, né? Ele nasce mesmo de uma comunidade, né? Daí o nome Independente de Limeira, né? Mas eu acho que quem cantava muito bem o hino de Limeira, por ter sido um torcedor símbolo também, foi o falecido milionário, né, da dupla, o Zé Rico, o falecido da dupla Milionário Zé Rico, que era um torcedor símbolo também do Independente de Limeira. Bom, hoje é muito fácil falar que não torce para o Brasil, né? Mas eu já não torcia para o Brasil desde os anos 2000, tá? Não por não ser patriota, pelo contrário, né? Eu acho que por ser professor você acaba se envolvendo e tentando ajudar e melhorar um pouco o seu país. Mas por causa das incoerências, né? Que você ter um futebol feio, uma mentalidade pequena, vivemos o passado, porque nós somos pentacampeões, então nós não precisamos mais melhorar, nós somos melhores. Então acho que o brasileiro, no futebol, ele acabou tendo uma soberba, e ele se escondeu atrás dessas conquistas, e ele achou que ele não precisava mudar, que os outros nunca iam chegar aos pés dele, né? Então eu acho que o 7-1 foi pouco, foi um tapa na cara, mas eu acho que as pessoas não entenderam ainda, porque tomamos outro tapa na cara agora na Copa América, né, de 2015, e eu acho que a gente ainda vai tomar muito tapa na cara ainda, né, porque a gente tem um pouco de xenofobia, porque técnicos estrangeiros não prestam e não podem, não vão entender nunca a mentalidade do brasileiro. A grande mídia, ela esconde que nós estamos de regular para baixo, então você vê comparativos de apresentadores de TV
falando que Ganso é melhor que Zidane, né? E que sempre o brasileiro ele é melhor do que o cara de fora. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Se fosse a verdade, a gente teria mais campeões mundiais, a gente teria sido não penta, mas a gente teria sido 10 vezes campeões. Bom, quanto à questão da arquitetura, ou do modelo de você ter uma arena que gere conforto para as pessoas para assistir espetáculo, eu acho interessante, né? Porque você tem dois públicos. Você tem aquele cara que gosta de ficar de pé, gritando, cantando o nome do time, entoando hinos, né? E você tem também aquela pessoa que quer assistir realmente o jogo, que ela quer sentar, ela quer assistir, ela não quer levantar, ela não quer gritar, né? Então você tem que agradar ambos os tipos de torcedores. Eu acho que a única coisa um dos poucos motivos que eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar é que o ingresso está ficando muito caro. Uma das desculpas, teoricamente, é para pagar esses novos estádios. E eu acho que a gente tem tanta coisa que precisava ser construída e não estádio, né? O BNDES poderia estar fomentando muito mais programas aí ou empresas para geração de outros benefícios para o país e não ter gerado estádios de Copa do Mundo, né? Você vê, por exemplo, a Arena Amazonas aí, ela não vai se pagar daqui a 50 anos, né? E daqui a 50 anos capaz de querer construir outros estádios, como foi o caso do Maracanã, né? Que ele foi reformado para Pan-Americano em 2007 e depois ele teve que ser destruído e refeito novamente para a Copa de 2014, né? Então eu acho que para mim também isso foi uma tremenda sacanagem e uma forma de alguém ganhar, né? O dinheiro nosso suado. Bom, quanto à questão da segurança, e tanto para as pessoas que estão assistindo como o entorno do estádio, eu acho que nós tínhamos que seguir um modelo, eu acredito, um modelo europeu. Polícia é do lado de fora. Quem organiza o evento é responsável. Então eu acho que os clubes, eles têm que ter uma segurança privada. Você vai numa boate, a boate tem um segurança contratado para coibir a violência lá dentro. Então a partir do momento que você paga o ingresso, aquela arena, aquele estádio, aquele clube, né, ele está te proporcionando um espetáculo. Às vezes não muito bom, né? Mas eu acho que ele tem que ser o responsável. Porque a gente tem falta de polícia para a rua. Para ela ficar cuidando de briga vamos por assim, de pessoas desocupadas muitas vezes, né? Lá no estádio, eu acho que essas polícias poderiam ser, as forças poderiam ser remanejadas por lugares onde realmente mereciam ter ali um melhor policiamento, né? Então eu acho que esse modelo que é feito aqui é muito ruim e os policiais não estão preparados para esse tipo de evento. Eu acho que a torcida organizada, ela é tanto boa quanto mal. Infelizmente, a gente sabe que existe muita torcida organizada que ela é bancada por pessoas dos clubes por uma força política, né? Então eles acabam servindo como se fosse, entre aspas, obviamente, um exército a mando de determinada pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pessoas na torcida organizada que realmente gostam do clube, que querem de alguma forma ajudar, né? Então eu acho que ela não é que ela não deveria existir, ela deveria existir. Às vezes a gente vê espetáculos maravilhosos feitos por torcidas. Só que o problema são, como eu falei, né, um reflexo da sociedade. Tem pessoas ruins lá dentro também que usam essa torcida uniformizada ou para fins políticos, ou para ganhar dinheiro, ou mesmo até para venda de drogas e outras coisas mais obscuras que a gente sabe, né?